Você já parou para pensar que talvez a sua paz interior esteja sendo destruída sem que você perceba? Existem hábitos silenciosos, quase invisíveis, que agem como veneno, corroendo a sua mente todos os dias. E o pior, você pode estar cultivando esses hábitos agora mesmo, sem nem se dar conta. Se você quer realmente viver em paz, com a mente leve e serena, você precisa agir agora. Porque quem não elimina esses 12 hábitos acaba prisioneiro de uma ansiedade silenciosa que mata aos poucos. Fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar não só quais são esses hábitos, mas também como você pode eliminá-los da sua vida usando a sabedoria da filosofia estoica. Acredite, se você ignorar isso, vai continuar sofrendo em silêncio. Mas se decidir agir, pode conquistar uma paz mental que poucas pessoas conhecem. Então já aproveita e comenta aqui embaixo. Você sente que sua paz anda sendo roubada, sem explicação? Quero muito saber sua experiência. Imagine um lugar onde sua mente possa descansar, um espaço dentro de você mesmo, onde o barulho do mundo exterior não consegue entrar. Um lugar silencioso, onde os problemas não gritam, as preocupações não ecoam e as críticas alheias se perdem no vazio. Esse lugar existe e ele está dentro de você. Só que, para acessá-lo, é preciso fazer algo que a maioria das pessoas não sabe, ou pior, não tem coragem. Silenciar os hábitos que sabotam a nossa paz. A maioria de nós foi treinada para buscar a paz em fatores externos, numa viagem, num fim de semana de descanso ou até numa meditação de 5 minutos feita às pressas. Mas a verdade é que, enquanto você carregar certos comportamentos internos, nenhum cenário externo vai ser suficiente. Você pode estar numa praia paradisíaca, mas ainda assim sua mente vai estar em guerra se esses hábitos silenciosos continuarem operando dentro de você. O silêncio estratégico que eu quero te apresentar aqui não é simplesmente ficar quieto. Não é apenas parar de falar ou meditar por alguns minutos. É algo mais profundo. É calar o ruído interno que vem de pensamentos automáticos, padrões emocionais tóxicos e reações impulsivas. Quando aprendemos a fazer isso, a mente começa a se limpar naturalmente. É como se, pouco a pouco, você fosse removendo camadas de sujeira emocional acumulada ao longo dos anos. E não se engane, isso exige coragem. Porque silenciar o que te destrói significa encarar de frente aquilo que você evitou por tanto tempo. Significa observar seus próprios medos, sua ansiedade, sua raiva reprimida e, ao invés de fugir, escolher lidar com tudo isso de forma consciente. É aqui que a filosofia estoica entra como uma verdadeira aliada. Os grandes mestres do estoicismo já sabiam que o ser humano carrega em si tanto a fonte do sofrimento quanto a chave para a liberdade mental. Pensa comigo, quantas vezes você já percebeu que estava cansado, irritado ou ansioso, sem nem saber exatamente o porquê? Às vezes, a fonte desse desconforto não é algo que alguém fez ou deixou de fazer. Muitas vezes, é o peso invisível de pequenos hábitos que se acumulam dia após dia. Reclamar mentalmente, adiar mudanças, se culpar em silêncio, se preocupar com a opinião dos outros, tudo isso cria uma tempestade dentro de nós, silenciosa, mas devastadora. O primeiro passo para a paz interior é reconhecer que a batalha real acontece no campo das ideias e emoções. Não é sobre mudar o mundo lá fora, é sobre mudar como você responde internamente ao que acontece lá fora. E essa mudança começa no silêncio. No momento em que você para de alimentar mentalmente tudo o que te tira do seu eixo. No momento em que você escolhe não se identificar com pensamentos negativos que surgem automaticamente. Os estoicos chamavam isso de hegemonikon, a parte racional da mente que deve governar sobre as emoções impulsivas. Quando você fortalece essa parte, você se torna senhor de si mesmo. Você para de ser arrastado pelas ondas emocionais. Você passa a ser o capitão do seu próprio navio, mesmo em meio às tempestades. E é esse estado de domínio interno que abre o caminho para uma paz sólida, verdadeira e duradoura. O problema é que muitos tentam conquistar essa paz da forma errada.
tentam se distrair, tentam abafar os sentimentos com prazeres imediatos, tentam ignorar a bagunça interna esperando que o tempo resolva. Mas tempo sozinho não cura nada. Tempo apenas revela o que você se recusa a tratar. Se você não agir conscientemente, a tendência é que os hábitos autodestrutivos se fortaleçam, não desapareçam. É preciso agir agora. É preciso cortar esses hábitos pela raiz, antes que eles criem raízes ainda mais profundas dentro de você. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Vamos expor esses 12 hábitos silenciosos que, sem que você perceba, estão roubando sua paz dia após dia. Vamos olhar para cada um deles com a honestidade brutal dos estoicos, sem desculpas, sem rodeios. E mais importante, vamos entender como eliminá-los de forma prática, realista e duradoura. Se você seguir comigo até o final, tenho certeza de que sua forma de enxergar a sua própria mente nunca mais será a mesma. Hábito 1. Reclamar silenciosamente. O veneno invisível da mente. Talvez você não fale em voz alta. Talvez ninguém perceba. Mas dentro de você existe uma corrente contínua de reclamações. Uma irritação silenciosa com as pessoas, com as situações, com a vida. E é justamente aí que mora o perigo. A reclamação silenciosa é como um veneno que vai se espalhando lentamente na mente, intoxicando sua visão de mundo, drenando sua energia, bloqueando sua paz. Pensa comigo, toda vez que você reclama mentalmente de algo que não gosta, seja o trânsito, o clima, a atitude de alguém, você está reforçando uma narrativa interna de vítima. Você está treinando o seu cérebro a focar no problema, a se fixar no que está errado, a alimentar a frustração. E quanto mais você pratica esse tipo de pensamento, mais ele se torna automático, sem que você sequer perceba. É como criar um músculo invisível da insatisfação. O problema é que a mente é como um espelho. Aquilo que você foca internamente, você acaba vendo refletido em toda parte. Ou seja, quanto mais você reclama silenciosamente, mais coisas para reclamar vão aparecer diante dos seus olhos. Você entra num ciclo vicioso onde tudo parece irritante, injusto, pesado. A paz, essa fica cada vez mais distante, porque a mente ocupada em encontrar defeitos não consegue encontrar serenidade. O estoicismo ensina que devemos aceitar aquilo que não podemos controlar e focar nossa energia apenas no que está nas nossas mãos mudar. Reclamar mentalmente de algo que está fora do seu alcance é como gritar para uma montanha. A única resposta que você vai receber é o eco da sua própria frustração. A energia gasta em reclamações silenciosas poderia estar sendo usada para construir soluções, fortalecer sua mente ou simplesmente apreciar o que há de bom no momento presente. Muitas vezes, nem percebemos como estamos sendo sugados por esse hábito. Você acorda de manhã e já reclama mentalmente do frio. Depois reclama do café que esfriou rápido. Reclama do trânsito. Reclama do chefe. Reclama da internet lenta. Mesmo sem falar nada, o cérebro está preso em um modo automático de queixa e insatisfação. Cada pequena reclamação vai adicionando um peso invisível ao seu dia, tornando tudo mais cansativo, mais estressante. Agora, imagina viver um único dia sem reclamar silenciosamente. Um dia onde, ao invés de se fixar no que está ruim, você aceita o que não pode mudar e direciona sua atenção para o que é possível fazer. Um dia onde o silêncio dentro da sua cabeça não é preenchido por queixas, mas por uma aceitação ativa e madura da realidade. Parece simples, mas é profundamente transformador. O que você precisa entender é que reclamar em silêncio não muda absolutamente nada fora de você. Só muda dentro, e muda para pior. A queixa interna cria tensão muscular, altera sua respiração, aumenta o estresse hormonal e mantém sua mente em estado de alerta constante. É como se você estivesse lutando uma batalha invisível o dia inteiro, sem saber. E no final do dia, o que sobra é um cansaço que não se explica apenas pelo esforço físico, mas principalmente pelo desgaste mental. O antídoto estoico para esse veneno é simples e poderoso. O princípio da aceitação incondicional daquilo que foge ao nosso controle.
Quando você pratica a aceitação verdadeira, sem resistência interna, você corta o ciclo da reclamação silenciosa pela raiz. Não significa ser passivo ou resignado. Significa ter a inteligência emocional de reconhecer que certas coisas simplesmente são como são, e que sua paz vale mais do que o esforço inútil de resistir mentalmente a elas. Comece a observar seus próprios pensamentos como quem observa nuvens passando no céu. Perceba quando um pensamento de reclamação surgir. Em vez de mergulhar nele, simplesmente reconheça e deixe ir. Cada vez que você fizer isso, estará fortalecendo sua capacidade de manter a mente limpa, leve e focada no que realmente importa. Com o tempo, a prática se torna natural e o silêncio interno deixa de ser uma batalha para se tornar um refúgio. Reclamar silenciosamente é como deixar uma torneira pingando. Parece pouca coisa, mas ao longo do tempo, causa um enorme desperdício de energia mental. Eliminar esse hábito é abrir espaço para uma mente mais serena, mais lúcida, mais preparada, para lidar com a vida real sem dramas desnecessários. E é justamente essa clareza mental que vamos continuar cultivando ao longo deste vídeo, identificando outros hábitos invisíveis que talvez ainda estejam sabotando sua paz sem você perceber. Hábito 2. Procrastinar mudanças necessárias. Sabe aquela sensação incômoda de que algo precisa mudar na sua vida, mas você insiste em adiar? Aquela voz interna que sussurra que é hora de agir, mas você silencia com "depois eu vejo isso"? Pois é, esse é um dos hábitos mais traiçoeiros que existe. A procrastinação silenciosa das mudanças necessárias é como construir um castelo de areia à beira-mar. A qualquer momento, a onda da realidade vem e derruba tudo que você tentou proteger. O grande perigo aqui é que muitas vezes a gente não percebe que está procrastinando. A mente cria justificativas perfeitas. Agora não é o melhor momento. Deixa para amanhã. Preciso me preparar melhor antes. E assim, dia após dia, a vida vai passando. E o peso daquilo que deveria ter sido feito vai crescendo, se tornando uma carga emocional silenciosa que esgota sua energia e sabota sua paz. O estoicismo nos ensina que o momento de agir é sempre agora. Por quê? O agora é tudo o que temos. O futuro é uma ilusão confortável, onde jogamos as tarefas difíceis que não queremos enfrentar hoje. Mas a verdade é que cada vez que você posterga uma mudança necessária, você está escolhendo permanecer em um lugar que já não serve mais para o seu crescimento. E essa escolha tem um custo: ansiedade, culpa e frustração silenciosa. Talvez você saiba que precisa terminar aquele relacionamento tóxico, mas adia a decisão por medo da dor. Talvez você saiba que precisa cuidar da sua saúde, mas adia o começo de uma rotina mais saudável. Talvez você sinta que seu trabalho já não faz mais sentido, mas adia o movimento de buscar algo novo. Cada uma dessas procrastinações vai acumulando uma sensação de desconexão interna, uma irritação silenciosa com você mesmo que corrói sua autoestima de dentro para fora. O curioso é que o nosso cérebro adora adiar aquilo que gera desconforto imediato, mesmo que isso custe caro no longo prazo. É como um sistema de proteção que, na prática, só aumenta o sofrimento. Ao evitar o desconforto temporário de mudar, você garante para si mesmo um desconforto permanente, feito de arrependimento, de sonhos abandonados, de potenciais desperdiçados. É um preço alto demais para se pagar em nome de um conforto momentâneo. A filosofia estoica aponta que o verdadeiro sábio é aquele que escolhe o que é difícil agora para colher frutos melhores depois. Não se trata de viver em sofrimento constante, mas de entender que algumas dores são passageiras e necessárias para construir uma vida mais alinhada com aquilo que realmente importa. Como uma cirurgia que dói, mas salva a vida. Como um treino pesado que fortalece o corpo. É preciso, antes de tudo, reconhecer honestamente onde você está procrastinando mudanças que já deveriam ter acontecido. Sem se julgar, mas também sem se enganar. Pergunte a si mesmo: qual área da minha vida clama por uma transformação que eu venho ignorando? Em que momento eu aceitei viver no modo empurrar com a barriga,
achando que isso me protegeria da dor. Essa reflexão não é confortável, mas é libertadora. Quando você assume a responsabilidade pelas mudanças que precisa fazer, algo mágico acontece. A ansiedade diminui, a mente se acalma e uma energia nova começa a surgir. Porque a procrastinação cria um ciclo de tensão interna. Mas a ação consciente cria um ciclo de libertação. Cada pequena mudança que você enfrenta, mesmo tremendo de medo, é uma vitória contra o caos silencioso que rouba sua paz todos os dias. Comece pequeno, mas comece. Dê um passo, mesmo que mínimo, na direção daquilo que você sabe que precisa ser feito. Não espere a coragem chegar para agir. Haja, e a coragem virá no caminho. É assim que os grandes transformadores da história viveram, enfrentando o desconforto, superando a procrastinação interna e agindo apesar do medo. Porque, no fim das contas, a dor de mudar é sempre menor do que a dor de permanecer paralisado numa vida que já não faz mais sentido. Procrastinar mudanças necessárias é como fechar os olhos para uma rachadura numa represa. A princípio, parece inofensivo. Mas, com o tempo, a pressão interna aumenta, a rachadura se expande e um dia a represa não aguenta mais. Quando isso acontece, já é tarde demais. Não espere a vida te forçar a mudar através da dor. Escolha mudar agora, de forma consciente e corajosa, enquanto ainda é tempo de conduzir seu próprio destino. O estoicismo e a arte de eliminar o ruído interno. Imagine viver num mundo onde os gritos do caos lá fora não encontram eco dentro de você. Um mundo em que os insultos, os problemas e as incertezas não conseguem abalar seu centro de equilíbrio. Parece impossível? Para os antigos estoicos, essa era a meta de vida, dominar a arte de eliminar o ruído interno. E acredite, essa habilidade é tão necessária hoje quanto era há 2000 anos. O ruído interno é tudo aquilo que tumultua a nossa mente. Pensamentos desordenados, preocupações inúteis, julgamentos automáticos, expectativas irreais. Cada voz que ecoa dentro de nós, puxando nossa atenção para longe do momento presente, alimenta esse ruído. E quanto mais damos espaço para ele, mais difícil se torna ouvir a voz da nossa verdadeira razão, da nossa verdadeira essência. Sêneca, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. O mesmo vale para a nossa luta interna. O ruído mental não é invencível. Nós apenas não ousamos enfrentá-lo de frente. Nos distraímos, nos anestesiamos, nos ocupamos, mas raramente paramos para limpar o espaço interno, como quem varre uma sala cheia de poeira. Eliminar o ruído interno não é uma questão de ter uma vida perfeita e sem problemas. Isso nunca vai acontecer. A vida, como os estoicos sabiam, é imprevisível. O controle que temos é sobre como interpretamos e reagimos aos eventos, não sobre os eventos em si. Por isso, o trabalho real não está em mudar o que acontece fora, mas em purificar o que acontece dentro, em substituir o julgamento automático pela observação serena, em substituir a reclamação pela aceitação ativa, em substituir o medo pela preparação mental. Os estoicos treinavam essa habilidade diariamente. Eles praticavam o que chamavam de premeditatio malorum, a antecipação dos males, onde se imaginavam enfrentando dificuldades futuras para, quando essas dificuldades realmente chegassem, já estarem preparados emocionalmente. Essa prática não era pessimismo, era realismo estratégico. Preparava a mente para não ser surpreendida e, principalmente, para não ser dominada pelas emoções negativas. Hoje, vivemos em uma era de excesso de estímulos. Redes sociais, notificações, cobranças, comparações, urgências fabricadas. Tudo grita exigindo nossa atenção. E se não aprendermos a cultivar o silêncio interno, corremos o risco de sermos escravizados por essas vozes externas, nos afastando cada vez mais da nossa própria natureza e da nossa paz. O silêncio estoico é como construir uma muralha invisível ao redor da mente. Os barulhos batem, mas não entram.
Praticar essa arte exige vigilância constante. Significa observar os próprios pensamentos, como quem observa uma praça movimentada sem se envolver com cada pessoa que passa. Significa questionar. Esse pensamento me aproxima da minha paz ou me afasta dela? Essa preocupação é realmente útil ou é apenas um hábito de inquietação? Essa emoção que estou sentindo é proporcional à realidade ou está inflada pela minha interpretação dramática? Com o tempo, a prática da atenção consciente vai limpando o ruído. Você começa a perceber mais rápido quando está sendo arrastado por pensamentos tóxicos e consegue puxar o freio. Consegue respirar fundo e escolher uma resposta mais racional em vez de reagir impulsivamente. Consegue distinguir o que merece sua energia e o que pode ser deixado para trás. E essa clareza é libertadora. Eliminando o ruído interno, você ganha algo que não tem preço: soberania sobre si mesmo. Você para de ser refém dos altos e baixos emocionais, das opiniões alheias, das expectativas irreais. Você se torna seu próprio guardião, seu próprio guia. E é nesse espaço interno limpo, livre e sereno que a verdadeira paz começa a florescer. Não como algo passageiro, mas como um estado natural de ser. O ruído externo vai continuar existindo, as dificuldades vão continuar aparecendo, mas com a mente treinada na arte estoica do silêncio interior, você será capaz de atravessar as tempestades da vida com a mesma serenidade de quem sabe que, por dentro, tudo está em ordem. E essa talvez seja a maior conquista que um ser humano pode alcançar. Hábito 3. Se preocupar com a opinião dos outros, sem expressar. Quantas vezes você já se pegou mudando a forma de agir, de falar ou até de pensar, só para se ajustar ao que os outros poderiam pensar de você? Mesmo sem dizer uma palavra, essa preocupação silenciosa tem um peso gigantesco. É como carregar correntes invisíveis que te puxam para longe da sua verdadeira essência. A preocupação com a opinião alheia é traiçoeira porque, na maioria das vezes, ela acontece em silêncio. Você não precisa contar para ninguém que está preocupado em ser aceito, em não desagradar, em manter uma imagem perfeita. Mas por dentro, a mente vira um tribunal, julgando cada gesto, cada decisão, cada escolha. E viver assim é esgotante. O estoicismo ensina que o que está fora do nosso controle, como os pensamentos e opiniões das outras pessoas, deve ser tratado com a mesma importância que damos ao vento ou à chuva. Algo que simplesmente acontece, mas que não define quem somos. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, dizia que se alguém fala mal de você e é verdade, corrija-se. Se for mentira, ria. Esse conselho simples contém uma sabedoria profunda. A opinião dos outros só deve importar se nos revela algo verdadeiro sobre nós mesmos. E ainda assim, deve ser usada como ferramenta de crescimento, nunca como prisão. O grande problema é que, ao se preocupar excessivamente com o que os outros pensam, você passa a viver a vida dos outros e não a sua. Escolhe caminhos para agradar. Toma decisões para ser aceito. Esconde suas ideias para evitar julgamento. Com o tempo, essa autocensura silenciosa vai matando a autenticidade, sufocando a criatividade e, acima de tudo, destruindo a paz interior. É claro que somos seres sociais. É natural querer se conectar, ser aceito, ser valorizado. Mas existe uma linha tênue entre buscar conexão saudável e se tornar escravo da aprovação. Quando atravessamos essa linha, entregamos nosso poder pessoal nas mãos de quem, muitas vezes, nem se importa de verdade conosco. É como construir uma casa em terreno alugado. Em qualquer momento, podemos ser expulsos daquilo que achávamos que era nosso. O treinamento estoico propõe algo libertador: focar apenas naquilo que depende de nós, nossas ações, nossos valores, nossas atitudes. A reação das pessoas, isso é problema delas, não seu. Quando você compreende isso de verdade, um enorme peso é retirado dos seus ombros. Você se sente mais leve, mais livre, mais inteiro. E é nesse espírito de autenticidade e liberdade que eu quero te fazer um pedido.
Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, se de alguma forma está te ajudando a refletir e a enxergar pontos importantes dentro de você, curta esse vídeo agora. Além de me mostrar que estou no caminho certo, isso ajuda o YouTube a entregar essa mensagem para mais pessoas que também estão buscando paz e crescimento pessoal. Vamos espalhar essa corrente de transformação silenciosa. Voltando ao nosso tema, se preocupar com a opinião dos outros sem expressar é como usar uma máscara que ninguém pediu para você colocar. Você age tentando prever julgamentos que muitas vezes nem existem. Você cria realidades imaginárias onde é criticado, rejeitado, diminuído e sofre por elas sem necessidade. Essa ansiedade silenciosa é um ladrão cruel de energia e serenidade. A verdadeira liberdade nasce quando você entende que a única aprovação que realmente importa é a sua própria. Quando você aprende a se respeitar, a se ouvir e a ser fiel aos seus valores, o que os outros pensam se torna ruído de fundo. Você não precisa brigar nem se justificar. Apenas segue o seu caminho com tranquilidade, sabendo que sua consciência está limpa e seu coração está em paz. Se preocupar silenciosamente com a opinião alheia é viver como refém de uma prisão sem muros. Você tem a chave nas mãos o tempo todo, só precisa decidir usá-la. E essa decisão, como todas as mudanças profundas, começa no silêncio da sua própria mente, quando você escolhe ser fiel a si mesmo, acima de tudo. A culpa oculta, o supérfluo e a disciplina silenciosa. Vamos seguir em frente, porque agora entramos numa parte fundamental dessa jornada. Identificar hábitos que muitas vezes carregamos no mais profundo silêncio, mas que têm o poder de nos destruir por dentro. O quarto hábito é carregar a culpa oculta. Sabe aquele erro do passado que você já tentou deixar para trás, mas que continua voltando para te assombrar nas horas mais silenciosas do dia? Essa culpa não resolvida age como um veneno emocional que tira sua energia vital. A culpa em si não é o problema. Ela pode ser útil para nos alertar sobre erros. O problema é se prender a ela, sem transformação. Os estoicos ensinavam que o passado já está fora do nosso controle. O que podemos controlar é o presente, é o que fazemos daqui para frente. Quando você entende isso, percebe que a culpa silenciosa não tem função útil. Ela só te impede de crescer. Já o quinto hábito é manter em silêncio apegos ao supérfluo. Coisas materiais, status social, reconhecimento vazio, são pequenas armadilhas que vamos acumulando sem perceber. Quando você se apega ao que é passageiro, inevitavelmente vai sofrer, porque tudo o que é externo a nós está sujeito à mudança, à perda, à ruptura. Os espartanos sabiam disso muito. Bem, sua filosofia era simples. Quanto menos você precisa, mais livre você é. Essa é uma das maiores lições que podemos trazer para a nossa vida moderna, onde somos bombardeados diariamente por estímulos que querem nos fazer acreditar que precisamos de mais e mais para sermos felizes. E aqui chegamos ao sexto hábito, a falta de disciplina silenciosa. Não disciplina forçada por obrigação externa, mas a disciplina que nasce de dentro, da vontade genuína de construir uma vida mais forte, mais íntegra. Os espartanos eram mestres nisso. Desde pequenos, treinados para suportar o desconforto sem reclamar, para agir com coragem sem precisar de aplausos. Ser disciplinado em silêncio é uma das formas mais puras de respeito próprio. É agir corretamente mesmo quando ninguém está olhando. É manter a palavra dada a si mesmo, mesmo quando a tentação de desistir aparece. E aqui, se você está comprometido a desenvolver essa força silenciosa dentro de você, quero te convidar para um pequeno gesto. Comenta aqui embaixo, espartano estoico. Isso vai me mostrar que você é alguém que busca mais do que palavras bonitas. Você quer transformação real. Quero ver quem são os verdadeiros guerreiros e guerreiras da mente que estão comigo nessa jornada. Voltando ao tema, esses três hábitos, culpa oculta, apego ao supérfluo e falta de disciplina silenciosa, formam uma corrente invisível que prende a maioria das pessoas em vidas de frustração e arrependimento. Mas o mais interessante é que, como todas as correntes internas,
elas podem ser quebradas. E o primeiro golpe contra essas correntes é a consciência. Você precisa ver claramente onde esses hábitos vivem dentro de você para poder, com paciência e coragem, eliminá-los um a um. Cada pequena vitória conta. Cada culpa superada, cada desapego conquistado, cada ato de disciplina silenciosa te aproxima mais de um estado de paz interior que é inabalável. Não é perfeição. Não é ausência total de problemas. É força interior. É aquela sensação firme de que, aconteça o que acontecer no mundo externo, você sabe quem é, o que valoriza e para onde está indo. Então lembra, não carregue culpas inúteis, não se prenda ao que é descartável e, acima de tudo, cultive sua disciplina silenciosa como quem cultiva um jardim sagrado dentro de si. Essa é a verdadeira jornada de quem escolhe ser, ao mesmo tempo, espartano na atitude e estoico na mente. O medo silencioso, a comparação constante e o apego à expectativa. Seguimos a nossa jornada desvendando os hábitos silenciosos que, pouco a pouco, minam nossa paz interior. Agora vamos aprofundar em 3 comportamentos que operam nas sombras da mente e muitas vezes passam despercebidos: o medo silencioso, a comparação constante e o apego às expectativas irreais. O 7º hábito é o medo silencioso do fracasso. Muitas vezes, ele não se apresenta como um pânico evidente. Ele surge como pequenas desculpas, como hesitação disfarçada de prudência, como um cuidado excessivo que, na verdade, é medo camuflado. Esse tipo de medo é traiçoeiro porque não paralisa de forma dramática. Ele corrói lentamente, impede que você tente, que você se arrisque, que você cresça. O estoicismo ensina que o fracasso não é um inimigo a ser evitado, mas um mestre a ser respeitado. Cada erro traz consigo a oportunidade de se tornar mais sábio e mais forte. Fugir do fracasso é fugir do próprio processo de evolução. Já o 8º hábito é a comparação constante com os outros. Mesmo sem falar uma palavra, mesmo sem admitir, nossa mente muitas vezes desliza para esse terreno perigoso, medir nossa vida, nossa aparência, nosso sucesso ou felicidade, usando como régua a vida alheia. Isso gera uma insatisfação crônica, porque sempre haverá alguém que parece estar em um degrau acima. Os estoicos nos lembram que a única comparação válida é entre quem você foi ontem e quem você é hoje. Olhar para o lado apenas para se diminuir é desperdiçar energia que poderia estar sendo usada para construir o seu próprio caminho, no seu ritmo, com seus valores. E, finalmente, o 9º hábito, o apego silencioso às expectativas. Quantas vezes você já se decepcionou porque a vida não saiu como você imaginava? O problema nunca foi a realidade. O problema foi a expectativa que você construiu em silêncio e alimentou sem perceber. A mente cria imagens perfeitas de como as coisas deveriam ser. O trabalho perfeito, o relacionamento perfeito, a saúde perfeita, o sucesso perfeito. Quando a realidade inevitavelmente imperfeita se apresenta, sentimos raiva, frustração, tristeza. Não porque a realidade seja cruel, mas porque insistimos em medir tudo com uma régua imaginária. O estoicismo ensina que devemos aceitar o que vem sem resistência interna. Que a paz verdadeira nasce da flexibilidade diante da vida e não da rigidez das expectativas. Quanto mais você solta o controle sobre como as coisas deveriam ser, mais espaço você cria para viver o que elas são e encontrar beleza e aprendizado mesmo nas situações mais difíceis. Esses 3 hábitos, medo do fracasso, comparação constante e apego às expectativas, criam uma prisão emocional invisível. Mas, ao tomar consciência deles, você começa a abrir a porta dessa prisão. Você começa a perceber que coragem não é ausência de medo, mas ação apesar dele. Que o sucesso não é estar acima dos outros, mas ser melhor do que você mesmo já foi. E que a felicidade não é a realização de expectativas perfeitas, mas a capacidade de viver plenamente, aceitando a vida como ela é. Não é fácil se libertar desses padrões silenciosos. Eles foram moldados ao longo de anos, talvez décadas, mas é possível.
E o primeiro passo é exatamente o que estamos fazendo aqui: trazer à luz o que antes estava escondido, olhar de frente o que antes era ignorado e escolher conscientemente um novo caminho, baseado em princípios mais fortes e mais alinhados com a paz verdadeira. O julgamento constante, o medo da solidão e a resistência à mudança. Chegamos aos 3 últimos hábitos silenciosos que, sem que a gente perceba, vão minando nossa paz interior. E é importante fechar essa jornada com ainda mais atenção, porque esses comportamentos são especialistas em se disfarçar no dia a dia. O 10º hábito é o julgamento constante, tanto dos outros quanto de si mesmo. A mente, de forma automática, julga tudo o que vê, tudo o que ouve, tudo o que sente. Julga como as pessoas falam, como se comportam, como vivem. E julga também cada pequeno erro que cometemos. Esse hábito cria uma atmosfera interna de crítica contínua, que gera tensão, ansiedade e desconexão. O estoicismo nos ensina que devemos ser exigentes com nós mesmos e compreensivos com os outros. Quando paramos de julgar com tanta severidade, tanto o mundo quanto a nós mesmos, abrimos espaço para a aceitação e, consequentemente, para a paz. O 11º hábito é o medo silencioso da solidão. Mesmo cercados de gente, muitos carregam esse medo no peito. E não é apenas a ausência física de pessoas que assusta. É o medo de ficar a sós com os próprios pensamentos, com os próprios sentimentos. O vazio que tentamos preencher com distrações, redes sociais, barulho constante. O estoicismo, mais uma vez, nos mostra que a verdadeira companhia deve ser a nossa própria mente treinada, forte e amiga. Estar bem consigo mesmo é uma das maiores conquistas que alguém pode ter. Quando você aprende a desfrutar da própria presença, a solidão deixa de ser um monstro e se torna um templo. Finalmente, o 12º hábito, a resistência silenciosa à mudança. Mesmo quando a vida claramente pede um novo caminho, mesmo quando sentimos que precisamos nos transformar, há uma parte de nós que se agarra ao que é familiar. Resistimos, criamos desculpas, inventamos histórias para nos convencer de que é melhor ficar como estamos. Essa resistência gera estagnação, gera sofrimento. A mudança é a única constante da vida. Os estoicos aceitavam isso de forma plena, não como resignação, mas como sabedoria prática. Quem se adapta, sobrevive e prospera. Quem resiste, sofre em vão. Esses 3 últimos hábitos, o julgamento constante, o medo da solidão e a resistência à mudança, fecham o ciclo dos comportamentos silenciosos que, quando não enfrentados, roubam nossa energia, nossa alegria e nossa liberdade interior. Mas agora que você os conhece, tem o poder de escolher diferente. Tem o poder de transformar sua mente num território de paz, força e liberdade. Se você chegou até aqui comigo, é sinal de que existe dentro de você um espírito forte. Um espírito que busca algo maior do que a simples sobrevivência. Você busca evolução. Então agora, quero te convidar a fortalecer ainda mais essa corrente de transformação. Curta este vídeo para apoiar esse trabalho. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que elevam a mente e fortalecem a alma. E comenta aqui embaixo, Espartano Estoico, para eu saber que você é um dos que escolheram a disciplina, a serenidade e a coragem como estilo de vida. Quero ver quem são os verdadeiros guerreiros e guerreiras dessa jornada. E não para por aqui. Já aproveita e assista o próximo vídeo que está aparecendo aí na tela agora. Nele, vamos aprofundar ainda mais nas estratégias estoicas para blindar sua mente contra o caos do mundo moderno. Te vejo lá.